Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje é um dia muito diferente do dia anterior, o dia anterior tava um calor assim muito grande e hoje tá chuvoso, tá chovendo na minha janela, então assim, né gente, sempre um caos esse canal. Mas hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Até mais ou menos o dia 20 de janeiro eu tava trabalhando normal, em horário comercial, então das 8 às 5. E eu não consegui ler muita coisa, pelo menos nos 20 primeiros dias eu consegui ler um livro só. Depois que eu saí do trabalho, que foi depois dessa data, mais ou menos, é que eu consegui realmente avançar nas minhas leituras e ler mais coisas. Então eu vim comentar com vocês sobre cada leitura que eu fiz esse mês. Eu não sei se eu vou fazer esse vídeo todo mês, porque eu não quero ficar presa muito nessa questão do resumão do mês, mas como foram poucas leituras, eu acho que dá certo de eu comentar aqui com vocês, pelo menos agora em janeiro. Então vamos começar. Eu comecei janeiro lendo As de Espadas. Eu recebi esse livro da plataforma 21, na verdade eu dei uma forçada neles pra eu receber esse livro, porque eu tava muito animada pra ler. É um livro que anda fazendo muito sucesso lá fora, muitas pessoas falando bem, e aqui também já tinha amigos falando bem, então eu tava bem animada pra ler, e eu adorei esse livro, eu dei 4,5 estrelas pra ele. Esse livro vai contar sobre os nossos dois protagonistas, nós temos a Chiamaka e nós temos o Devon. A parte gráfica desse livro tá incrível, tá? Eu preciso dizer, e eu amei essa capa que dá pra gente virar, aqui atrás é o contrário, é como se fosse uma carta mesmo de baralho. E os dois estudam nessa escola super chique, assim, uma escola para crianças ricas. Então tem muitas crianças influentes, vindas de famílias influentes, vindas de famílias com muito dinheiro. A Chiamaka tem esse background, ela tem esse fundo de família rica, ela vem de uma família com condições financeiras para entrar nessa escola. E o Devon, ele tem uma bolsa de estudo, né, para essa escola super chique. Ele vem de uma parte um pouco menos privilegiada da cidade. Só que o que é mais estranho nessa escola não é o fato deles estudarem lá, obviamente, mas o fato de que essa escola tem apenas 2 alunos negros, que são eles. A proporção de alunos brancos para alunos negros é gritante, até o momento em que alguém denominado As de Espadas começa a fazer da vida deles um inferno dentro dessa escola. Esse Asis, que vem de As de Espada, tá fazendo coisas e pregando peças e falando os segredos deles pra toda a escola e tá meio que transformando a vida deles nesse último ano da escola em algo muito, muito, muito ruim. Só que a Chiamaka, eu acho que é a pessoa mais forte, assim, mais determinada dos dois. Ela decide que ela não vai deixar isso barato e o Devon meio que vai na dela, falando, então tudo bem, vamos descobrir quem é que tá por trás disso. Então é um livro YA, obviamente, porque eles estão no ensino médio, só que também envolve muito mistério e umas coisas bem tensas, assim, no sentido de mistério mesmo, sabe? Eu comecei a ler esse livro sem qualquer pretensão e sem qualquer expectativa pra essa parte do mistério, tá? Eu tinha certas expectativas pra ele sim, mas eu fui bem surpreendida, pra falar a verdade. Eu não achava que ia ser tão pesado quanto ele foi, mas eu não tava esperando o nível de tensão que ele ia me trazer, e eu adorei, assim, adorei mesmo. Ano passado eu comecei a voltar, né, pra essa parte dos thrillers, então eu comecei a ler mais thrillers, e esse daqui foi um prato cheio, assim. Teve uma parte lá pro meio do livro que eu não vou falar o que acontece, mas que eu fiquei muito tensa mesmo. Eu tava lendo de noite, depois que eu voltava do trabalho, antes de dormir eu tava lendo. E eu tive que parar a minha leitura porque eu não ia conseguir ler aquela parte à noite. Então assim, só pra vocês terem uma ideia de como foi a minha experiência. E eu adorei esse livro de verdade, é um livrão e ele não decepciona em nenhuma das coisas que ele promete. A única coisa que eu não exatamente amei, que foi o que tirou a meia estrela dele, foi que a autora aborda muitos assuntos diferentes e eu acho que isso é certo, assim. Eu acho que ela não deveria esconder nenhum tipo de assunto ou que ela não deveria, sabe, não abordar nenhum tipo de assunto. Ela abordou todos os assuntos que ela gostaria de abordar e que fazem sentido na vida de um adolescente negro. Mas eu gostaria que algumas coisas, alguns assuntos, alguns aspectos desses assuntos fossem melhor abordados, assim. Eu gostaria de ver mais sobre, sabe? Eu senti que faltou uma coisinha ali pra atingir as 5 estrelas. Então, eu não sei explicar, mas eu acho que se o livro fosse um pouco maior, eu sei, gente, ele já é muito grande, mas se ele fosse um pouco maior, explicando um pouco mais algumas coisas, eu ia gostar mais. Enfim, eu super, super recomendo pra vocês As de Espadas, é um livro muito incrível. A meia estrela que eu tirei foi só por isso, assim, só porque eu gostaria de ver mais dele, mas tudo que tá aqui não decepcionou em nada.
e eu super recomendo pra vocês, é minha obrigação como produtora de conteúdo indicar As de Espadas pra vocês, porque tá muito, muito bom mesmo. Essa foi a minha primeira leitura de janeiro e a minha primeira leitura de 2022, então super recomendo pra vocês. Aí depois disso, eu decidi pegar um livro de leitura conjunta, porque eu não sabia se eu ia conseguir ler até o final do mês, né? Eu queria garantir que eu ia conseguir. Foi o primeiro livro da série de leituras conjuntas que nós estamos fazendo para o Clube Palavras em Série. Se você não conhece o clube, vou deixar marcado aqui na descrição pra você entrar e conhecer, mas basicamente nós fazemos leituras conjuntas de séries inteiras, então um livro por mês e a gente finaliza uma série juntos. E a série que nós estamos lendo nesse momento é O Protetorado da Sombrinha. É uma série de romance meio que paranormal, então não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai querer participar, mas eu escolhi porque eu queria algo mais leve pro ano de 2022 e a gente leu o primeiro livro, que foi Alma, e esse livro me surpreendeu e me decepcionou. Então assim, ele ficou meio mediano, eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, mas ele vai contar sobre a nossa protagonista que vive num mundo paranormal ou sobrenatural. Pensando agora, eu não sei qual é a diferença de paranormal e sobrenatural, eu vou ter que pesquisar, mas enfim, acho que vocês entenderam. Ela vive num mundo onde existem vampiros, lobisomens e fantasmas, pessoas com poderes ou com vidas diferentes da normal. E a nossa protagonista também é diferente porque ela é uma sem alma, ela é uma humana que não tem alma. Ela não é aceita pelos humanos porque isso é extremamente bizarro se você for pensar, e ela também não é aceita pelos sobrenaturais porque isso anula o poder deles. Então ela é uma pessoa que, se ela tocar numa pessoa, se ela tocar fisicamente numa pessoa sobrenatural, ela anula os poderes dessa pessoa e a pessoa fica humana novamente. E o plano de fundo vai ser uma sociedade meio que steampunk, assim, as coisas estão começando a ser inovadoras, sabe, tecnologias novas, e eles estão começando a mexer com essa coisa de tecnologia. E basicamente esse livro vai contar sobre uma sociedade onde as pessoas estão sumindo, pessoas paranormais estão sumindo, e ela e o seu parceiro lobisomem vão ter que descobrir o que é que tá acontecendo, né, vão ter que resolver esse mistério. O parceiro dela nada mais é do que um lorde, eu acho que ele é lorde ou é conde, acho que é lorde. Ele é o alfa da matilha, né, da cidade dela, então assim, ele é um cara muito poderoso, ele tem título, mesmo que ele não fosse lobisomem, ele teria um título, sabe, então ele já seria um cara poderoso por si mesmo, mas ele também faz parte da sociedade, meio que da organização que investiga coisas paranormais. Ele é o chefe dessa organização, então por isso é que ele se junta a ela, então eles vão ter que desvendar esse mistério ao mesmo tempo em que eles começam a ter algo, assim, eles começam a ter um romancinho entre eles. E eu achava que essa série era um livro de cada pessoa, assim, sabe aquelas séries de romance onde cada livro é de um casal diferente? Então eu achava que ia ser assim, mas não, é a história deles por 5 livros, então esse é só o primeiro volume. Eu tô falando isso pra vocês porque a história pode parecer meio que não tão desenvolvida, justamente porque o primeiro volume é o primeiro volume, sabe? Não é um livro único, é o primeiro volume de uma série que vai se estender por mais 4 livros. Cada livro, pelo que eu vi, vai contar sobre uma parte diferente da vida deles e sobre desafios diferentes que eles têm que enfrentar, até porque eles não são um casal muito aceito, justamente por causa das suas condições naturais, eu diria. Foi um livro que me surpreendeu de certa forma. A parte do romance foi bem interessante, assim, eu acho que o mocinho e a mocinha têm bem o estilo de casal que eu gosto. E a parte do mistério, achei que ficou faltando umas coisas, assim, sabe? Achei que não foi tão instigante, até porque eu tinha acabado de sair de As de Espadas e foi, assim, um negócio muito... sabe? Então eu tava esperando algo um pouco mais forte, um pouco mais presente em Alma. Por isso é que eu dei 3,5 estrelas, mas eu também não me decepcionei com o livro. Acho que foi um livro muito rápido e muito fácil de ler. Eu tava com medo de não conseguir, né, meio que ler até o final do mês. E acabou que eu li em pouquíssimos dias, assim, em 4, 5 dias eu tinha acabado de ler o livro. Então eu também recomendo pra vocês. Eu ainda não sei os próximos volumes, né, eu não conheço a história, mas eu espero que seja melhor. Eu espero que a autora consiga desenvolver um pouco mais a história nos próximos volumes. Pelo menos desenvolver um pouco mais a sociedade, sabe? Falar um pouco mais sobre as outras pessoas paranormais, sobrenaturais, etc. Concretizar, não é concretizar a palavra, meio que fazer a história dela um pouco mais coesa, sabe? Um pouco mais forte, um pouco mais presente. Então, essa é a minha expectativa para o resto da série. Mas, enfim, esse livro foi o meu segundo livro de janeiro. Eu sei que os comentários estão super rápidos, não estão tão detalhados, mas é porque eu não quero ficar muito presa, sabe, nos detalhes. Eu só quero contar pra vocês quais livros eu li em janeiro. E a minha próxima leitura foi Tunnel of Bones, da
da Victoria Schwab. É o segundo volume da série da Cidade dos Fantasmas. Eu não sei se essa série tem um nome, assim, se a série tem um nome, sabe? Eu acredito que não. Acredito que seja da Cidade dos Fantasmas mesmo. Essa série tá sendo publicada aqui no Brasil pela editora Record. Eu vi que esse segundo livro vai ser lançado esse ano em português. Então calma que logo mais ele chega aí pra vocês em português. Mas eu li esse livro porque eu tava querendo algo rápido e fácil. E eu me surpreendi porque ele é um pouco diferente do primeiro volume. No primeiro volume nós vamos conhecer a Cassidy. Ela é uma garota que passou por uma experiência de quase morte. Então ela meio que quase se afogou e quase morreu. Só que ela foi salva por um fantasma, o Jacob. E eles se tornam melhores amigos. O Jacob é um fantasma que começa a acessar o mundo dos vivos porque ele tem uma ligação com a Cassidy. E a Cassidy, ao contrário dele, começa a entrar no mundo dos mortos. Então ela é capaz de levantar o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E ela começa meio que a andar entre os dois. No primeiro livro a gente também conhece os pais dela, que são pessoas que acreditam no paranormal. Então a mãe dela acredita em fantasmas, só que ela não consegue ver. E o pai dela é um cara assim que gosta muito de história, então ele também é meio que chamado pra essa parte paranormal. E os dois têm um programa de televisão que procura lugares assombrados, assim, eles vão para lugares assombrados. Só que os dois não têm ideia de que a filha deles tem um melhor amigo fantasma, eles não acreditam muito nisso. E eles não têm ideia de que ela consegue andar no mundo dos mortos. Então essa é a parte engraçada da história, sabe? É uma ironia muito grande. E nesse segundo livro eles vão para Paris, porque aparentemente Paris é uma cidade muito assombrada. E esse livro, gente, ele foi um pouco diferente do primeiro, porque a gente continua acompanhando a história da Cassidy e do Jacob. Eles têm, sei lá, 13 anos, 12 anos, então assim, eles são adolescentes, então é uma história juvenil. Mas ao mesmo tempo, esse livro é mais sombrio do que o primeiro, pelo menos eu achei, assim, eu achei que a autora pegou um pouco mais pesado nessa parte de morte e de assombração, mais sombrio e mais tenso do que o primeiro, mas ao mesmo tempo eu gostei um pouco mais desse do que do primeiro. Eu dei 5 estrelas pro primeiro, então assim, não tinha como eu dar uma nota maior pra esse. Eu acabei dando 5 estrelas também, mas eu gostei um pouco mais desse aqui. Eu achei que a autora conseguiu meio que atingir o objetivo de assustar, sabe? Um pouquinho mais. Como eu falei, nesse livro eles vão pra Paris e a Cassidy, ela já tem um pouco mais de noção sobre o que ela deve fazer, que eu não vou falar pra vocês o que é, vocês vão ter que ler pra descobrir. E nesse segundo livro, ela acaba se envolvendo com um espírito um pouco mais forte, assim. Ela acaba meio que entrando numa confusão ali com o espírito. E aí coisas começam a acontecer durante a viagem deles pra Paris e ela tem que resolver isso sozinha, porque, enfim, ela tá sozinha, ela tem que resolver o que ela fez. E no final desse livro, o que eu acho muito interessante mesmo é que a gente tem uma certa visão sobre a história dos dois, porque durante os 2 primeiros livros a gente acompanha a história da Cassidy e do Jacob, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu no dia que a Cassidy morreu, como que ele conseguiu salvar ela, qual é a história dele, sabe? A gente não entende essa dinâmica deles. E a gente começa a entender no final desse livro, porque o terceiro volume dessa série, que é Bridge of Souls, vai contar justamente sobre a história dos dois e como é que eles se tornaram melhores amigos e como é que eles têm essa conexão que a gente não entende. Então eu tô bem animada pro terceiro volume, porque é algo assim, parece que a gente ficou esperando o terceiro volume, sabe, durante os 2 primeiros. A gente quer entender a história deles, então eu tô bem animada. Eu já tenho o terceiro volume que eu ganhei de presente da minha amiga Evelyn, então eu acredito que em fevereiro eu consiga ler o terceiro volume. Mas eu recomendo muitíssimo esse livro pra vocês, não só esse, mas o primeiro, obviamente, e eu acho que o terceiro também vou começar a indicar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre essa série num vídeo específico da série, tá? Quando eu terminar o terceiro, mas eu recomendo muito porque é um livro juvenil com uma pegada muito mais sombria, sabe? E é Victoria Schwab, gente. Se você nunca leu nada da autora, leia, porque é uma autora, assim, incrível. Então, eu gostei muitíssimo desse livro, como eu falei pra vocês, dei 5 estrelas, e eu tô muito animada para o terceiro volume. Quando você entra no Goodreads, né, pra você classificar esse livro, ou, sei lá, ver as coisas que estão lá na página do livro, né, a própria autora colocou como se fosse uma mini resenha dela, e ela escreveu assim que esse livro é mais sombrio, mais estranho e muito mais francês. E eu concordo, assim, exatamente com essas palavras. Eu acho que ela pegou um pouco mais pesado nessa parte do sombrio, sabe? Da morte e tal. Coisa que a Victoria sabe fazer e ela gosta de fazer. Eu estou bem surpresa com esse livro, porque eu gostei mais do que o primeiro e estou com expectativas para o terceiro volume. Quando eu ler o terceiro volume, eu volto pra fazer um vídeo pra vocês falando sobre a trilogia inteira e com certeza vocês já sabem que vale a pena ler, né? Então, recomendo essa trilogia pra vocês. Aí depois disso, eu não consegui finalizar nenhum livro,
livro porque eu voltei pra minha leitura de Billy Summers, do Stephen King. Eu comecei esse livro ano passado, acho que em novembro, porque eu tava com vontade de ler. Eu recebi esse livro da editora Suma e quando eu li a sinopse, eu fiquei com vontade de ler. Antes dele, eu só tive uma experiência com o King, que foi de Joyland, eu li há alguns anos, e eu não amei a experiência, e depois disso, eu nunca mais fiquei com vontade de ler o autor. King é um autor que eu não tenho vontade de ler, assim, sabe? Então, quando eu fiquei com vontade de ler esse livro, eu mesma me surpreendi, só que eu tinha esquecido que a escrita do King é muito lenta. E isso não é exatamente um problema pra mim, porque eu gosto de histórias lentas, eu gosto de histórias que se desenvolvem, mas esse daqui começou a testar um pouco a minha paciência nas leituras. Então, eu voltei pra essa leitura aqui quando eu terminei Alma, aí eu fui pra Tunnel of Bones, li aquele livro, depois eu voltei pra essa leitura e tô lendo esse livro, né, meio que aos poucos, porque não tá rendendo, não é uma leitura muito fácil, assim, sabe? Ai, vou sentar aqui e vou ler 100 páginas. Não existe isso, pelo menos não nesse livro, e eu acho que não com King no geral, porque pelo que me falaram, isso é típico do autor. Eu tô na página 258 e eu acabei de passar da metade, assim. E, gente, eu tô lendo há muito tempo, sério. Eu tô lendo aos poucos pra ver se eu consigo avançar. Eu acredito que até março eu termino esse livro. Quando eu finalizar, eu falo pra vocês do que é que se trata, sabe? O que é que eu tô achando. Mas é isso que eu li em janeiro, porque, né? Enfim, um livrão. E eu fiquei até o último dia de janeiro lendo isso e cheguei apenas na metade. Mas essas são as minhas leituras de janeiro. Foi um mês um pouco mais lento e eu acho que foi um mês que foi bom de qualidade. Assim, eu li livros muito bons e livros medianos, né, como vocês puderam ver. Mas eu acho que no geral eu comecei 2022 muito bem, assim, eu gostei muito das minhas leituras, gostei da experiência que eu tive. Eu não exatamente consegui ler nos primeiros dias, né, como eu comentei com vocês, mas eu também gostei dessa experiência de saber como é trabalhar e não conseguir me dedicar à leitura 100%, que era algo que eu não tinha experimentado até agora. Eu estou programando dar um pequeno gás nas minhas leituras em fevereiro, mas assim, nada de forçar, sabe, gente? Aqui tem muitos livros que eu quero ler, e agora eu tô animada pra ler alguns outros livros de continuação, de série e tal. Então eu vou tentar usar a tabela da TBR pra fazer uma TBR pra fevereiro. Claro que eu não vou fazer uma super TBR, mas pelo menos escolher alguns livros específicos, então fiquem ligados que logo mais sai o outro vídeo aqui no canal. Mas no geral foi isso, então comenta aí qual foi o melhor livro que você leu em janeiro, eu quero saber das leituras de vocês, comenta se vocês leram coisas boas ou coisas não tão boas, se o início de 2022 foi bom nas leituras, vamos conversar sobre. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no canal porque eu estou toda semana falando de livros. Eu sei que fazia um tempinho que eu não postava vídeo aqui, mas eu tirei uns dias de férias, né, pra descansar e não me preocupar com nada, foi por isso que eu consegui meio que adiantar as minhas leituras, mas enfim, gente, agradeço muito vocês assistirem esse vídeo, vocês ficarem aqui comigo, mas agora eu fico por aqui e a gente se vê então num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!